Bom, a nossa equipe de reportagem da Rádio Cristal e do site Quixeramobim é Notícia entrevista com exclusividade o Dr. João Alberto, ele que é o delegado regional da Polícia Civil de Quixadá. Dr. João Alberto, a nossa equipe de reportagem tomou conhecimento de atos de vandalismo nas estações da Via Sacra do Santuário Rainha do Sertão em Quixadá. Como é que chegou essa informação aos senhores? Seja bem-vindo à Rádio Cristal, aqui de Quixeramobim, e ao site Quixeramobim é Notícia. Bom dia, doutor. Olá, bom dia. Agradecer aqui a oportunidade de dar maior esclarecimento sobre esses fatos de vandalismo que ocorreram hoje na Diocese de Quixadá. No dia de ontem, aliás, contextualizando melhor a história, na segunda-feira teve um assalto na cidade de Quixeramobim, no Uruquê, em que 4 pessoas em um veículo conseguiram fazer ali várias vítimas de roubo, roubaram diversos objetos, e a Polícia Militar de Quixeramobim, junto com a Polícia Militar de Quixadá, fizeram uma série de diligências para poder prender esses 4 indivíduos. E aí a rota de fuga que eles utilizaram foi a rota ali por Joatama, e perderam o controle do carro, foram para o acostamento, nessa estradazinha carroçável. Eles entraram em confronto com a polícia militar, onde um dos indivíduos foi preso. Veio a falecer no local do crime e outros 2 conseguiram fugir, certo? Um a gente não sabe onde ele está e o outro ele foi baleado em 3 oportunidades, foi baleado por 3 disparos e ele conseguiu fugir na mata. Pois bem, isso foi na segunda-feira. Passou terça-feira, chegou ontem, quarta-feira, a gente tomou conhecimento de que esse indivíduo que foi baleado, ele estava pela região do santuário. Imediatamente a gente foi até o local, a gente juntou 2 equipes da Polícia Civil, fomos até o local e começamos a entrar ali no mato para tentar localizar esse indivíduo foragido, né? Quando deu por volta de 3 horas da tarde, um homem gritou para a gente, dizendo que estava desarmado e que queria se entregar. A gente localizou, a gente aguardou ele se entregar, a gente negociou com ele para se entregar, ele se entregou, só que quando a gente foi conversar com ele, era uma pessoa que não tinha nenhuma relação com o fato criminoso de segunda, mas era parente de um dos envolvidos, justamente o que estava baleado, ou seja, ele estava na região tentando localizar o seu parente que tinha sido baleado. A gente naquele momento achou estranha a atitude dele em querer se entregar. Se entregar de quê? De estar no mato, não tem lógica isso aí. Mas seguimos em frente. Identificamos a pessoa, tiramos foto de toda a diligência e etc. Seguimos em frente, seguindo nossa vida aí. Quando foi na data de hoje, às 11 horas e 47 minutos, o ecônomo da Diocese registrou um boletim de ocorrência por dano, informando que algumas sepulturas e estátuas estariam danificadas. A gente registrou a ocorrência e quando a gente se reuniu, os investigadores se reuniram para poder verificar quem poderia ter cometido aquele crime, como a gente poderia iniciar as investigações, a gente acabou dando aquele estalo de que teria alguma relação entre a pessoa que estava no mato a poucos metros de uma estátua com a própria pessoa que teria vandalizado na situação no dia de ontem, né? Sobre essa situação. A gente foi até a casa dele, localizamos, conversamos com ele, explicamos a situação e logo ele disse, olha, eu estava sob efeito de remédio, de clonazepam, um remédio antidepressivo e tudo. Eu sentei do lado de uma estátua, chegou uma pessoa e perguntou o que eu estava fazendo lá. E aí tirou brincadeira dizendo que o parente dele que estava baleado devia estar bem embaixo daquela sepultura. Ele, revoltado, pegou e virou a sepultura e disse que ia quebrar toda a sepultura que visse pela frente. Então, ou seja, o vandalismo que ocorreu não tem nenhuma relação com a intolerância religiosa ou política, conforme estão dizendo nesses grupos de WhatsApp, em alguns portais e etc. O fato ocorreu foi vandalismo e única e exclusivamente por uma pessoa que queria vandalizar por vandalizar. Não tem essa relação ideológica, por assim dizer. Nós, então, conduzimos esse indivíduo até a delegacia regional de Quixadá
colhemos o seu depoimento, ele apresentou todos os esclarecimentos, dizendo por que tinha cometido aquele crime, conforme eu já disse, confessou a prática criminosa. Nós, infelizmente, não podemos nessa oportunidade prendê-lo em flagrante, uma vez que não houve, o Código de Processo Penal, ele tem alguns requisitos para poder prender uma pessoa em flagrante. A pessoa está cometendo crime, logo após o cometimento do crime, ou que ele tenha sido perseguido e capturado depois de ter cometido o crime. Nenhuma dessas três situações do artigo 302 do Código de Processo Penal estão presentes, mas nós identificamos, baixamos o inquérito, instauramos o inquérito para poder investigar, solicitei perícia da PFOS, da Polícia Forense, e a gente está também solicitando a oitiva de mais algumas pessoas para poder dar os maiores esclarecimentos sobre os fatos. O fato é que a gente a gente deu prioridade a essa investigação e a gente está querendo concluir esse inquérito o mais rápido possível. Doutor João Alberto, os seus importantes esclarecimentos realmente mostram o trabalho sério realizado por esse importante órgão do estado do Ceará, que é a Polícia Civil. E como o senhor mesmo falou, o senhor solicitou a questão da perícia forense, né, porque muito se comentava, né, que o túmulo do padre Zeferino teria sido violado, como pelas próprias imagens se mostra aparentemente isso, mas todos esses detalhes, essas informações, o senhor terá, né, com o trabalho realizado pela perícia, pela PFOS, né, também na sepultura do padre, onde foi mexido lá, a gente vê, né? E para quem comete um crime dessa natureza, quais os artigos do Código Penal ele violou e o que pode responder, doutor? Alessandro, antes de responder a tua pergunta, só para esclarecer essa parte sobre a perícia, é que a Polícia Civil, ela trabalha para poder formalizar os procedimentos. Não adianta o inspetor, não adianta o escrivão, não adianta o delegado, ele saber tudo sobre o crime e ele não materializar aquilo em um documento. Então é de extrema importância que a gente possa acionar os órgãos do Estado para poder que essas perícias fiquem prontas, para poder a gente fazer um inquérito com todos os indícios de autoria e materialidade para se efetivamente punir as pessoas que cometem crime. E sobre esse fato, a gente, a princípio, nós iremos autuar o indivíduo que foi identificado por 2 crimes. O crime de dano que ele cometeu naquela região, né, naquelas estátuas, e pelo crime de violação de sepultura, respectivamente o 63 e o artigo 210 do Código Penal.